A Justiça proibiu a exploração de trabalho infantil nas redes sociais. E as plataformas podem ser multadas por permitir ou tolerar a comercialização e o trabalho artístico excessivo na internet. É assim, de brincadeira em brincadeira, que o Marcos prefere passar as horas com as filhas Annalise e Ana Luísa. Quanto mais tempo gastam energia juntos, menor é o uso de telas. Quando a criança fica só focada com o celular, sentada ali na tela, né, ela fica muito dispersa, né, não aproveita o que tem que aproveitar. Graças a Deus elas não fica tanto, né, em celular, e elas gostam muito disso aqui, vir em parquinho, vir brincar de skate, essas coisas. Nem toda criança tem o tempo de uso das redes sociais controlado. Além de consumir conteúdos, muitas também ganham dinheiro produzindo repertório na internet e chegam a gravar vídeos por horas. De acordo com a juíza do Tribunal Regional do Trabalho de Ribeirão Preto, essa exposição pode trazer prejuízos. Hoje as crianças fazem trabalho de vendas de produtos sem sequer ter condição de entender a que se prestam esses produtos, sem ter condição de entender se esses produtos fazem bem ou se fazem mal, a sexualização precoce dessas crianças e desses adolescentes. E as crianças, sem saber exatamente qual que é o efeito desses produtos, têm acesso a monetização desses produtos. Sem o acompanhamento, essas crianças podem ter efeitos deletérios muito graves na fase adulta. Buscar visibilidade e curtidas, se comparar com outros influenciadores e ainda lidar com os chamados haters, pessoas que criticam ou falam mal de forma negativa, são algumas das situações que esses pequenos influenciadores estão expostos nas redes sociais. A Justiça do Trabalho de São Paulo determinou que as principais redes sociais estão proibidas de permitir ou tolerar o trabalho artístico infantil de forma excessiva. A multa pode chegar até R$50 mil por criança ou adolescente encontrado em situação irregular. A decisão liminar atendeu ao pedido do Ministério Público, que também solicitou indenização de R$50 milhões por danos morais coletivos e a adoção de medidas de controle nas plataformas, como filtros e sistemas capazes de identificar conteúdos com participação de menores. O processo inclui um inquérito civil com provas de perfis de crianças e adolescentes em atividades comerciais que, segundo a Justiça, violam as regras que proíbem o trabalho infantil. Imagino que vai depender do aceite das redes sociais e do acompanhamento das autoridades para essa decisão, porque a legislação sempre existiu, desde o ECA de 1990, a legislação sempre existiu. A resistência das plataformas eletrônicas é que vai demandar se elas cumprirão ou não. Eu penso que vem até de maneira tardia, porque tem muita criança, e nós temos exemplos aí no mundo cinematográfico, no mundo artístico, de efeitos muito graves de sentidos. Recentemente, o Senado aprovou uma lei que estabelece regras para combater a adultização de crianças no ambiente digital, seja em redes sociais, sites, programas, aplicativos, jogos eletrônicos ou plataformas específicas. A proposta ainda precisa passar por nova votação e seguirá para a sanção do presidente da República. Para essa psicóloga, a fiscalização na internet é necessária. Essa lei ela vem para suprir uma lacuna, né? A gente tinha pouca fiscalização para como esse conteúdo era utilizado, tanto pelos pais quanto por essas crianças. Hoje, o tipo de trabalho que essas crianças realizam fora do ambiente da internet, ele é muito bem regulamentado. Então, essa criança, para ela ser atriz, para ela exercer algum tipo de profissão, ela tem que cumprir certos requisitos, que na internet a gente não tem. Então, a gente não sabia se essa criança estava estudando, quanto tempo essa criança era obrigada a gravar conteúdo, se essa criança estava de acordo com isso. Hoje, a gente tem um impacto muito significativo quando a gente está falando de crianças que têm muito acesso a telas, sem supervisão, que é habilidades sociais. Hoje, o quanto é importante uma criança ser criança, né? Então, ela brincar com outras crianças, ela se relacionar, saber se relacionar. E quando a gente está falando de uma criança que tem muito acesso a telas, é uma criança que não precisa se expor. Então, ela não tem essa habilidade de iniciar o contato, porque muitas das vezes o contato face a face, ela está inibida nesse momento. Especialistas também reforçam a importância de lidar com a superexposição das crianças no mundo digital, pensando no futuro delas. Essa criança, ela tem que estar assegurada os direitos dela, o direito ao lazer, o direito aos estudos, a focar em outras coisas para além
desse conteúdo da internet. Como que está a comparação, né? Principalmente com meninas, a questão da autoestima. Então, hoje a gente tem muito essa questão de meninas que chegam com demandas que impactam a autoestima dela porque ela compara com outra menina na rede social. Então, a gente também precisa falar sobre essa pressão que acontece tanto com os meninos quanto com as meninas, que está presente hoje no excesso de redes sociais de forma muito precoce. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. O Grupo Meta preferiu não se pronunciar sobre esse assunto. Carla Damasceno, psicanalista e psicopedagoga, conversa agora com a gente sobre esse assunto. Bem-vinda aqui ao Jornal da Clube. Quais são os principais riscos para a saúde emocional e psicológica das crianças que passam até horas produzindo conteúdos para as redes sociais? Uma boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Pois bem, né, quando nós falamos de excesso, de exploração e de criança, né, nós temos um risco direto ao seu desenvolvimento físico, social, emocional, né? Inclusive, a exploração no sentido de muitas horas produzindo conteúdo faz com que a criança comece a busca pela performance, né? Então, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser interessante. E dessa forma, ela pode sim desenvolver um quadro de ansiedade, de estresse, de esgotamento mental e até, inclusive, por falarmos, né, de crianças, é um momento tão sutil do seu desenvolvimento que horas frente a uma situação como essa, ela ainda pode começar a ter uma falta na diferenciação entre o que é vida real e o que é virtual, né? Porque o virtual nós criamos um personagem, vendemos um produto, né? Nós elaboramos uma cena e a criança ela pode começar a se confundir, né? E perder principalmente marcos importantes do seu desenvolvimento, como brincar, ter horas de lazer e até não fazer nada, porque criança não trabalha, criança brinca. Então, como os pais podem identificar como a produção de conteúdo digital deixa de ser uma brincadeira e passa a ser caracterizada como exploração? Nós vamos ter alguns pontos que começam a mudar, né? Então, os pais, a família, ela tem que fazer uma autoavaliação, né? Será que o contexto familiar mudou? Será que os conteúdos hoje, eles são muito mais por pressão e obrigatoriedade? A criança, ela deixa de escolher o que quer fazer, quando vai fazer, e ainda há uma incidência. Conforme a criança tenha mais visibilidade, ela começa também com a possibilidade de ter aí uma remuneração. E se essa remuneração passar a ser, né, o principal meio econômico da família, essa criança se torna um produto. Então, há a exploração direta sobre ela, o que vai interferir na sua vida, no seu desenvolvimento, na escola, né, na casa, ou mesmo na sociedade, com seus amigos e nos seus momentos, né, de tranquilidade. Doutora, e quais medidas aí educativas e de conscientização podem ser tomadas para proteger as crianças dessa exploração no ambiente digital? Percebo 3 pontos muito importantes, né? O primeiro deles, como medida, né? A educação familiar. Então, a família também, hora ou outra, ela tem que ser orientada, ela tem que ter a consciência, né, desses estágios de desenvolvimento da criança, o que é possível, o que não é e os riscos dessa exploração. Um outro ponto importante, a própria escola, a sociedade como um todo, criar movimentos de orientação e educação midiática, é saber o que acontece, é ter propriedade sobre a ação, né? E por último, aí não podemos deixar de falar da fiscalização. Nós temos uma legislação própria, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela está aí justamente para proteger e zelar a criança de exploração, de trabalho infantil, né? E cuidar do seu bem-estar como um todo. Carla Damasceno, agradeço muito a sua participação aqui conosco. Uma boa tarde.